Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e este é o nosso grupo de estudos Franz Fanon do Genefil, né? Não se engane, eu também sou o mediador, né, do grupo de filosofia da moral e ética do Genefil. E nas quartas-feiras, de 15 em 15 dias, mediu esse grupo de estudos chamado Franz Fanon, né? Onde a gente se propôs a ler Pele Negras, Máscaras Brancas, talvez a obra-prima do Franz Fanon, né? Um dos livros de maiores impactos, assim, que esse pensador barra psicanalista barra revolucionário, né, escreveu e que até hoje acaba nos influenciando, acaba é, nos dando a diretriz de como refletir acerca da nossa realidade colonial ou pós-colonial. Uma vez que o fenômeno do colonialismo ele apenas se transformou, né? Quando a gente olha, por exemplo, para pessoas como é, o Milton Santos, né, ou até mesmo o Ariano Suassuna, que fala sobre o movimento de globalização, que na verdade seria um movimento de colonização cultural, né, ele só está mostrando que é, esse movimento, né, de colonizar, ele continua de outras formas. Agora, talvez não mais com exércitos, não mais com armas, né, mas culturalmente falando, né, colonizar a mentalidade das pessoas. Então, o Franz Fanon talvez seja o cara que lá atrás, né, lá em 1952, já publicando aqui o Pele Negra e Máscaras Brancas, já tinha pensado e refletido um pouco sobre isso, mais rigorosamente, como esse processo de colonização, né, essa violência que é brutal, vai produzir o racismo e como esse racismo ele acaba moldando, né, a existência das pessoas negras colonizadas, né, ou dos colonizados. Então, isso tudo é algo assim que nos traz, né, muitos problemas, muitas questões, principalmente quando você sabe que a sua ontologia ela é definida, né, por via como eu posso dizer, por via desse movimento histórico, certo? A nossa ontologia já não é mais algo fixo, né, dado, entendeu? Algo que é essencial, que não muda, por assim dizer, né? Como acreditavam, por exemplo, os filósofos gregos, Platão, né, Aristóteles ali, mas seria algo que, né, é mutável, algo que é feito, né, o que o homem faz de si, mas também é o que fazem com esse homem, o que fazem com esse ser humano, né? Então, é bem interessante a gente notar que o Franz Fanon ele vai por essa linha, né? Mas ao mesmo tempo ele é um psicanalista que acaba mostrando que o inconsciente ele também é colonizado, entendeu? Que a nossa própria forma de, por assim dizer, não pensar, mas o nosso próprio eu, né, ali, ele tá sendo colonizado ao ponto de haver desejos, né, que vão ser sublimados ali, de embranquecer, né? Então é muito interessante a gente notar esse ponto aqui, entendeu? E parar mesmo, refletir sobre ele, certo? Então, hoje nós vamos ter o primeiro capítulo do Pele Negra nas Máscaras Brancas. A gente acabou o último encontro, né, falando um pouco daqui da nossa introdução, né, que o Fanon, ele tem uma introdução, ele escreve muito bem, diga-se de passagem, nossa, que introdução massa, né? E ele continua aqui no primeiro capítulo, um negro e a linguagem, entendeu? Que já começa aqui esse primeiro parágrafo de uma forma magistral, né? De uma forma que o próprio François Fanon acaba, por assim dizer, né, já dando as diretrizes aqui da coisa. Então, eu já começo a ler, e aí, na medida que eu for lendo, eu vou comentando, né? A gente estava aqui com a Fanise, entendeu? O povo não apareceu, não sei porquê, né? Mas não tem problema, a gente continua e depois eles dão uma olhada aí na gravação, qualquer coisa a gente debate, tá bem? Vamos lá.
atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. É por esta razão que julgamos necessário este estudo, que pode nos fornecer um dos elementos de compreensão da dimensão para o outro do homem de cor, uma vez que falar é existir absolutamente para o outro, né? É interessante essa relação dialética, né, que ele já coloca aqui. A linguagem é para o outro, né? É para eu sair de mim e alcançar o outro e o outro também me alcançar, né? Então isso daí já começa essa via de mão dupla, né? Não é que eu só, não é só que eu me faça enquanto construo o outro ou as coisas do mundo, mas as coisas do mundo elas também me fazem enquanto eu estou construindo elas. Então é como se fosse uma via de mão dupla, é como se fosse um movimento mesmo de dialética, né? Isso é bem interessante porque falar é existir absolutamente para o outro, né? Faz completo sentido. Estou falando aqui para você que, né, tá vendo esse vídeo, para a galera que está vendo, né, que está me escutando aí, e não haveria nenhum outro sentido de falar, de dizer, de refletir, né, sobre tanta coisa, se não fosse para o outro, né? Então, é bem interessante essa colocação dele, porque tem uma pegada assim hegeliana, né, que vai sim naquela dialética lá do Hegel, não necessariamente a dialética do reconhecimento, né, que é a dialética do senhor e do escravo, do servo e etc, né? Mas estamos aqui, né, colocando essa uma dialética que acontece a todo momento, né? As relações interpessoais, as relações humanas, elas se dão exatamente nesse movimento de troca sem que a gente nem se dê conta de que está construindo o outro e se construindo. Eu costumava dizer, né, que a gente é como se fosse uma espécie de mosaico, né? O que é um mosaico? Um mosaico é uma imagem que você constrói a partir de pequenos fragmentos de outras imagens. Você vai ali pegando, né, e vai construindo a sua imagem. Seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, a gente acaba fazendo isso com nós mesmos, com o nosso próprio eu. Né? Parem para notar sobre isso, para imaginar sobre isso. Né? Como assim? Ora, quando a gente para analisar, né, o que a gente vai ver que a gente tem costumes, que a gente tem jeitos, né, que vêm de outras pessoas com as quais a gente acabou se relacionando e tendo algum tipo de vínculo com elas, seja afetivo, né, seja fraternal e etc. Então você acaba internalizando esses hábitos, esses costumes e até mesmo valores dessas pessoas, né? Então, isso é bem interessante da gente notar, é bem interessante da gente colocar para nós mesmos, entender que a gente é um mosaico, que a gente se constrói a partir de fragmentos, né, dos outros que a gente vai internalizando, né, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, entendeu? Eu achava, né, essa imagem, uma imagem massa, porque mostrava que o nosso eu é um eu fragmentado, entendeu? Mas que, de alguma forma, esses fragmentos formam uma unidade que a gente chama de eu, né? Quando eu estudava o David Hume, né? Eu adorava o Hume, lá no Tratado da Natureza Humana e nas investigações, tanto sobre o entendimento humano quanto com os princípios da moral, né? Eu achava extraordinário essas colocações que o Hume trazia, essas reflexões, e eu cheguei nisso daí, né? E depois até um pouco do Deleuze, porque o Deleuze, né, ele faz uma releitura, né, do Tratado da Natureza Humana também, muito boa, né? Enfim, continuando aqui, né? O negro tem duas dimensões, certo? Duas dimensões. Uma com o seu semelhante e outra com o branco. Isso é interessante, né? Já colocar aqui que isso daqui é muito interessante. Duas dimensões, né? Uma com o seu semelhante e outra com o branco. Um negro comporta-se diferentemente com um branco e com outro negro. Não há dúvida de que esta
Cisparidade é uma consequência direta da aventura colonial e ninguém pensa em contestar que ela alimenta sua veia principal no coração das diversas teorias que fizeram do negro o meio do caminho no desenvolvimento do macaco até o homem. São evidências objetivas que dão conta da realidade. Nossa, pesado aqui, hein? Deixa eu ver aqui como está essa. Na outra tradução, só uma coisa, gente. Eu também estou lendo nessa tradução aqui, certo? Que é a tradução de 2022 da editora Ubu, certo? Tradução muito massa. Deixa eu dar uma sacada aqui de quem é. Eu, infelizmente, não tenho um PDF dessa. Se alguém tiver, né, e puder disponibilizar, eu já gostaria, porque aqui tem o prefácio da Clara Quilomba, né, e a tradução é do Sebastião Nascimento, né, com colaboração de Raquel Camargo, certo? É uma tradução interessante. E vamos ver como é que está esse mesmo parágrafo aqui nessa tradução. Ah, Erison, por que a gente está comparando tradução? Porque o correto é a gente ler no idioma que foi escrito, certo? Filosofia, fundamentalmente, a gente tem que dominar, a gente tem que ser poliglota, a gente tem que ler e compreender. Não precisa falar, não precisa ouvir, né? Porque a gente sabe que são quatro pilares que constituem, né, a fluência em um idioma. É você saber falar, ouvir, escrever e ler. Aqui, se você só dominar a leitura, que é um desses pilares, conseguir compreender, né, no idioma, já é o suficiente, certo? Eu sempre falo isso porque traz essa questão da tradução, e toda tradução, no final das contas, é uma interpretação do que foi dito, certo? Sempre falo isso por conta exatamente desse motivo. Traduzir significa interpretar o que fulano ou cicrano acabou dizendo, tá? Vamos ler aqui esse mesmo parágrafo, agora nessa tradução do João Batista, da editora Obu, né, de 2022. O negro tem duas dimensões, uma com o seu semelhante e outra com um branco. Até aí tá a mesma coisa, né? Um negro se comporta de modo diverso com um branco e com o outro negro. Que essa cisparidade seja consequência direta da aventura colonialista, não resta nenhuma dúvida. Que ela alimente sua veia principal no coração das diversas teorias que pretenderam fazer do negro o lento encaminhamento do macaco ao homem. Ninguém ousa contestar, são evidências objetivas, expressam a realidade, né? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma diferença já, tá vendo? Bem grande, diga-se de passagem, né? E ninguém pensa em contestar que ela alimenta sua veia principal no coração das diversas teorias que fizeram o negro o meio caminho, né? Aqui ele usa o quê? O lento encaminhamento do macaco ao homem, né? No desenvolvimento do macaco até o homem. São evidências objetivas que dão conta da realidade. São evidências objetivas que expressam a realidade. Né? Eu não consigo ler em francês, então eu não tenho como saber aqui como está essa divergência de tradução. Mas, gente, nossa, né? Agora parando para analisar o parágrafo, né? O negro tem duas dimensões, uma com o seu semelhante e outra com o branco. O negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro negro. Não há dúvida de que esta cisparidade é uma consequência direta da aventura colonial, né? Cisparidade aqui, cisparidade aqui está sendo aplicado. Cisparidade é um tipo de reprodução assexuada, em que um organismo unicelular se divide em dois indivíduos geneticamente idênticos, chamados de células filhas.
né? É consequência direta da aventura colonial. É, nossa, velho. Tá criando uma dualidade no sujeito, é isso mesmo que ele está colocando, uma cisparidade, é a consequência direta do colonial. E ninguém pensa em contestar que ela alimenta sua veia principal no coração das diversas teorias que fizeram do negro o meio do caminho no desenvolvimento do macaco até o homem. São evidências objetivas que dão conta da realidade. Nossa, é isso, né? Querendo ou não, existem teorias sobre isso, né? Existem teorias principalmente, né, que foram lá pesar, né, medir o tamanho do crânio, entendeu? Tentar justificar de forma científica o racismo, né? São teorias eugenistas, né, que a gente já ouviu falar, né? E que, assim, são completamente racistas, né? Então é algo que a gente precisa sim colocar aqui, né, gente? Voltando, vamos continuar aqui essa leitura, né? Mas no momento em que essa situação ficou esclarecida, quando foi compreendida, pretende-se que o caso está encerrado. Como então deixar de ouvir novamente, desorganizando o andamento da história, esta voz? O problema não é mais conhecer o mundo, mas transformá-lo. Nossa. E citando Marx aqui, né? Aqui, ó, François Fanon cita Karl Marx, especificamente sua 11ª tese sobre Feuerbach, né? Nossa. Mas é isso, né? O Fanon, ele é um marxista. Ele é um cara que ele olha para o mundo colonial e ele entende que existe uma necessidade fundamental de não mais conhecer o mundo, mas sim de transformar o mundo, né? Porque, querendo ou não, esse sujeito aqui, ele vai mudar, ele vai se transformar na medida em que ele vai transformar a realidade ao seu redor. Em outras palavras, né, o sujeito fanoniano, ele não é um produto do meio, né? Mas ele é um agente modificador, transformador desse meio, entendeu? Então, isso daqui é algo que a gente tem que parar, né, para colocar-se, entendeu? Porque talvez o Fanon, ele não só está colocando que esse agente, né, que esse sujeito, que esse ser humano, ele não é só um produto do meio, ou melhor, ele não é só um agente transformador do meio, mas ele é um transformador do meio e de si mesmo, né? Não no sentido, obviamente, comercial, capitalista e etc., mas sim no sentido de que, na medida em que eu me liberto do colonialismo, eu crio um novo sujeito, eu crio uma nova maneira de ser no mundo, né? E isso é algo interessante. Eu crio uma nova maneira para mim ser. É como se eu finalmente conseguisse descer até o inferno, até a zona do não ser, até o indeterminado. E a partir desse indeterminado vai conseguir se emergir, né, a, a, a existência autêntica que tanto se pretende alcançar, né? É bem interessante isso. Eu tô refletindo, tá, gente? Eu tô lendo aqui, eu tô refletindo com vocês. Mas é bem interessante esse parágrafo, né? Mas no momento em que esta situação ficou esclarecida, quando foi compreendida, pretende-se que o caso está encerrado. Como então deixar de ouvir novamente, desorganizando o andamento da história, esta voz? O problema não é mais conhecer o mundo, mas transformá-lo, né? Nossa, incrível, incrível, incrível. Este é um problema terrível em nossa vida. Falar é estar em condição de empregar um, uma certa, aqui seria uma certa, né? Sintaxe. Deixa eu ver aqui.
Essa é uma questão terrivelmente preeminente em nossa vida, né? Falar é ser capaz de empregar determinada sintaxe, empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é, sobretudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Nossa, né? Deixa eu continuar lendo aqui, né? Falar é ser capaz de empregar sintaxe, é se apossar da morfologia de uma outra língua, mas é, acima de tudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Cara, quando eu digo que ele escreve bem, é disso que eu estou falando. Olha o peso que ele está atribuindo à nossa fala. Olha o peso que ele está atribuindo à forma, né, que a gente tem da língua, da linguagem, entendeu? É incrível isso. É incrível, sabe por quê? Porque quando eu escuto Racionais, quando a gente escuta rapper, quando a gente fala gíria, né, principalmente a galera que é da periferia, a galera que vem da periferia, tem gente que não entende, entendeu? Tem gente que não entende. Então, falar, né, é sobretudo assumir uma cultura mesmo, entendeu? É você entender na essência o que é determinada cultura. É você compreender, entendeu? Não só a sintaxe, né? Mas também a semântica, entendeu? É você compreender o que está ali no significado de determinados termos dentro de determinados contextos que estão sendo utilizados, porque o mesmo termo pode ser modificado de contexto para contexto, né? Então isso daqui é algo assim que eu acredito ser genial do Fanon. E aí ele fecha com uma frase que é ainda mais poderosa, né? Com uma frase, não, com um período que é ainda mais poderoso, né? A gente poderia dizer que, tipo, falar, né, é suportar o peso de uma civilização. Nossa, é incrível como as palavras dele têm esse, essa pegada de ser pesado mesmo, entendeu? De ser, assim, algo que quando vem, gera um impacto em quem está lendo. No caso, na gente, né? Eu não sei se quem está assistindo sentiu o mesmo impacto, mas eu senti, velho. E olha que eu já li esse livro, entendeu? A galera, né, o leitor que não está aqui, ele já leu, né, Pele Negra, Máscaras Brancas, mais de uma vez, velho. Mais de uma vez. E foi assim, a primeira vez que eu li foi durante a pandemia e foi incrível. Eu já li uma segunda vez, e agora estou lendo a terceira, quer dizer, a terceira completa, né? Fora os capítulos que eu li, voltei, etc. Então, é algo assim interessante. Deixa eu dar um gole aqui, né? E aí, galera? Acha que é isso mesmo? Falar está em condição de empregar uma certa sintaxe, né? Aqui está um certo sintaxe, mas é uma certa, eu acho, né? Possui a morfologia de tal a qual língua, mas é, sobretudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. O que é que vocês me dizem, né? O que é que vocês estão pensando aí? Eu gostaria de escutar. Coloca aí nos comentários que a gente conversa, que a gente troca uma ideia, né? Ou se não, chega aí no nosso grupo do Genefil, grupo Franz Fanon. Você só vai ter que preencher um formulário, né? E aí eu vou aceitar lá o seu ingresso no nosso grupo. Beleza? Uh, e aqui o que, é que a gente tem? Né? Vamos continuar aqui com esse peso todo que o Fanon coloca, imprime em suas palavras, né? A situação não se movimentando em sentido único, deve influenciar a expressão. Reivindicamos a possibilidade de apresentar certos aspectos da questão, de início aparentemente inaceitáveis, mas que saberão encontrar nos fatos seu critério de exatidão.
O problema que abordaremos neste capítulo é o seguinte: olha aqui, o negro antiliano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro na medida em que adotar a língua francesa. Não ignoramos que esta é uma das atitudes do homem diante do ser. Temos uma nota de rodapé aqui. Mas eu vou completar essa. Não, vou ler a nota. Vamos ver. Fanon aqui usa uma linguagem filosófica para lembrar que todo indivíduo, como ser social, é integrado, enquadrado, aculturado. Porém, por outro lado, os recursos que o indivíduo adquire aumentam o seu poder de intervenção. Espera aí que eu preciso agora dar uma olhada nesse parágrafo em outra tradução. O problema que enfrentamos neste capítulo é o seguinte: tão mais branco será o negro atiliano, quer dizer, tão mais próximo estará do homem verdadeiro, quanto mais tiver incorporado a língua francesa. Não ignoramos que essa é uma das atitudes do homem diante do ser. Um homem que possui a linguagem possui, por conseguinte, o um mundo expresso por essa linguagem e implicado por ela. Pode-se ver aonde queremos chegar. Existe no domínio da linguagem uma potência extraordinária. Paul Valéry, que sabia disso, fazia da linguagem o Deus na carne escarrado. E aqui ele tem uma nota de rodapé, né? Paul Valéry, La Petier, em Charmes, Paris Grand. Nossa tradução do verso, Lidier das Lacher, Agré. Ai. Aqui, um homem que possui a linguagem possui em contrapartida um mundo que essa linguagem expressa e que lhe é implícito. Já se vê aonde queremos chegar. Existe na posse da linguagem uma extraordinária potência. Valéry estava consciente disso, fazendo da linguagem um Deus na carne, desorientado. É a mesma citação do mesmo livro. Né? A citação, eu acho que é do próprio Franz Fanon aqui. Cara, né? O problema que abordamos nesse capítulo é o seguinte, né? O negro será mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro, vê, na medida em que adotar a língua francesa, né? Um homem verdadeiro, um homem civilizado, né? A gente já pode colocar aqui, já pode pintar, né? Não sei se você tem, mas se tiver o PDF, se você não tiver o livro físico, tem o PDF aí, tiver a possibilidade, isso aqui já pode pegar um grifo, tá? Pode grifar aqui, porque é o problema desse capítulo, né? O negro atiliano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro na medida em que adotar a linguagem francesa. Não ignoramos que esta é uma das atitudes do homem diante do ser. Um homem que possui a linguagem possui, em contrapartida, o mundo que essa linguagem expressa e que lhe é implícito. Já se vê onde queremos chegar. Existe na posse da linguagem uma extraordinária potência. Valéry estava consciente disso, fazendo da linguagem o Deus na carne desorientado. Nossa, velho. Um homem que possui a linguagem possui em contrapartida o mundo que essa linguagem expressa. Wittgenstein, cara, isso lembra o Wittgenstein. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, né? Isso lembra bastante, velho, a frase do Wittgenstein: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Não sei se para vocês é isso,
mas coloca-se o seguinte, né, para mim, que determinadas pessoas, por não falarem, né, por não seguir a norma culta, elas são desconsideradas em determinados meios, principalmente, né, em meios acadêmicos ou meios mais formalísticos, como o meio jurídico, né, e por aí vai. Então, se uma determinada pessoa, né, não é portadora daquela linguagem, né, ela não vai ser respeitada naquele meio. Né? Muitas vezes vão pensar que ela pode ser uma pessoa ignorante, pode ser uma pessoa que não é portadora de uma sabedoria que seja relevante, certo? E que, por tal, deveria ser escutada. Então, a gente tem que parar para compreender que isso existe muito hoje, né? Só pelo modo da pessoa falar, quem nunca escutou isso, né? Olha, só pelo modo de fulano falar, já sei que não é uma pessoa, né, importante, não é uma pessoa que deve ser levada em consideração, né? Não é uma pessoa que a gente deva respeitar, né? Que deva respeitar os direitos dela e etc. Então, assim, quem nunca escutou isso? Né? Isso é uma frase muito comum, muito corriqueira em determinados meios, e que a gente tem que sim parar para refletir sobre ela, né, para refletir sobre essas condições, essas colocações, certo? Então, é bom que o Fanon traga isso, porque parece que o negro antiniano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro na medida em que adotar a linguagem francesa. Transportando para a nossa época, tem um cara chamado Cartola, né, que escreveu músicas formidáveis, letras de, né, sei lá, tocar o coração, tocar a gente, né, de colocar os prantos assim, entendeu? As rosas não falam, né? O mundo é um moinho, né? Dentre outros, né? O sol nascerá. E se você pegar a escrita dele, é bastante culta, né? Você olha nossa, velho, como é que ele escreve tão bem? E você pode sim colocá-lo no mesmo patamar de um Chico Buarque, mas Cartola morreu na pobreza, na miséria, dentro de um barraco, né? Depois que vieram outros, né, que se apropriaram da música dele, tal qual Cazuza, por exemplo, né, passou a fazer sucesso as músicas dele, mas muita gente não sabe que é Cartola. Vocês entendem? Então, assim, ele não ganhou dignidade por dominar a linguagem, né? Mas o negro triniano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro na medida em que adotar a linguagem francesa, a gente adotar a linguagem culta. Será que a gente vai ser mais branco? Será que a gente vai se aproximar mais do verdadeiro homem? O exemplo de Cartola mostrou que não, né? Espero que a gente tenha outros contra-exemplos aí e que a gente não deixe mais cartolas, né, morrerem na mesma situação que morreram, entendeu? É, quando eu fazia a graduação, uma vez um professor disse para mim que todo dia morre um Mozart na favela. Eu acredito que todo dia morre um Mozart na favela, um Beethoven, um Cartola, né, um Mano Brown, todo dia, todo dia. Mas a verdade não é todo dia, não. A cada era a cada 23 minutos, né? Agora a cada o quê? 12, 18 minutos. Né? Essas são as estatísticas para jovens negros no Brasil hoje, minha gente. Mas vamos seguir aqui na leitura. Mais uma vez, né, esses são pontos extraordinários de serem debatidos, são pontos extraordinários para a gente discutir, certo? E só tenho a dizer a vocês que, se tiverem algum comentário, alguma dúvida, venham para o nosso grupo ou deixe aqui
nos comentários do nosso vídeo no YouTube. Cheguem lá, né, no grupo do WhatsApp. Só é preencher o formulário, gente. Só é preencher o formulário. Vamos lá. Em uma outra obra, em preparação, nos propomos a estudar este fenômeno, né? Tem uma outra obra aqui, que é Linguage et l'agressivité, né? Apesar de o tema ser retomado diversas vezes ao longo da obra de Fanon, o texto citado não chegou a ser publicado com esse título. Então, a nota do tradutor aqui, tá? Então, ele aqui tem um título que ele não publica, né, com esse título aqui. Vamos lá. No momento, queremos mostrar por que o negro antiliano, qualquer que seja ele, deve sempre tomar posição diante da linguagem. Mas ainda ampliaremos o âmbito de nossa descrição e, para além do antiliano, levaremos em consideração qualquer homem colonizado. Eu acho ótimo quando ele vê isso, né? Levaremos em consideração qualquer homem colonizado. A gente, pô, ó, a gente tem que colocar isso. A gente é fruto de um processo brutal de colonização, certo? Nós, brasileiros, somos frutos, principalmente a galera da periferia, né? Negro, certo? Ah, pardo, é preto, não é negro, velho. Entendeu? Que leva baculejo da polícia, que tem seus direitos desrespeitados, entendeu? Para quem o Estado é mais bárbaro do que tudo, certo? A gente é fruto desse processo, né? No momento queremos mostrar porque o negro quiliano, qualquer que seja ele, deve sempre tomar posição diante da linguagem, né? Mas ainda ampliaremos o âmbito de nossa descrição e, para além do aquiliano, levaremos em consideração qualquer homem colonizado, entendeu? Ou seja, François Fanon vai falar um pouquinho também da gente, né? Vamos lá, vamos dar uma sacada. Só uma coisa, eu falei isso, acho que lá no primeiro vídeo, se eu pudesse reescrever aqui, eu trocaria o termo homem, né? E colocaria o termo ser humano, por qualquer ser humano colonizado. Né? Se eu pudesse reescrever Fanon, eu escreveria assim, ok? Sei que é anacronismo e tudo mais, mas eu acredito que o próprio Franz Fanon, pelo que ele disse lá na introdução, né, lá no prefácio, ele concordaria comigo, né? Vamos lá. Deixa eu só me bimar um pouco aqui. Todo povo colonizado, isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural, toma posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. Nossa, minha gente, todo povo colonizado, isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural, toma posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. Nosso complexo, né? Aqui, ó, complexo de inferioridade, é o nosso complexo de cachorro vira-lata, né? A gente só costuma, né, dar valor aos nossos artistas quando vem um gringo e aponta pra gente, pô, ó, esse cara aí é bom, o que ele produz é bom, esse cara é genial. A gente, aí é que a gente para, pô, vem um cara lá de fora pra falar isso, pra dizer que fulano aqui dentro é bom. E aí é que ele começa a ganhar reconhecimento. Ou seja,
A gente é incapaz, muitas vezes, de dizer por nós mesmos o que a gente tem de bom aqui dentro. E isso é, talvez, a forma mais acabada do nosso complexo de inferioridade, né? Esse complexo de inferioridade que é consequência do colonialismo, certo? Que é consequência do colonialismo. Então, assim, nós somos colonizados, mas ao mesmo tempo, principalmente quem, né, aqui do Nordeste, quem é do Recife, né, quem é de Salvador, a gente tem cultura, a gente se afirmou culturalmente, né? Através do maracatu, através do frevo, da ciranda, do coco, né? Dos ritmos regionais, que a gente chama de ritmos regionais, né? Daqui a gente conseguiu se afirmar, né? Através da nossa literatura, do cordel, né? Através do mangue beat, do Chico Sainz, entendeu? A gente conseguiu, de alguma forma, construir ou reconstruir uma identidade, né, cultural. E talvez a gente não sei se a gente consegue, né, superar esse complexo de inferioridade, mas a gente pelo menos combate, entendeu? A mesma coisa se dá na Bahia, pô, né? A Bahia, o Salvador faz isso de uma forma assim, genial, entendeu? Com a quantidade de blocos no carnaval, com a cultura pungente que sai ali, entendeu? Principalmente, né, a partir de terreiros, né, de cultura ali, de matriz africana, né? O próprio ritmo, o axé já vem daí, né? Então é algo que é interessantíssimo, né? Eu acho eu acho muito, como pode dizer, muito rico, muito plural. E principalmente quando se tem caras como, por exemplo, um Jorge Ben, que ele consegue fazer no violão alquimia. Ele pega, né, as batidas ali do Querer de Oxóssi e joga no violão, cara. Né? Tem um livro de um antigo canal chamado Meteoro que fala exatamente sobre isso. Entendeu? E eu recomendo vocês darem uma buscada aí na internet, dar uma olhada nesse vídeo, porque mostra como o Jorge Benjó ele mistura, ele traz aspectos, né, de cultura de terreiro, né, e coloca ali no violão de tal forma que a galera para e peraí, velho, o que, é que esse cara tá fazendo aí? Ele tá fazendo alquimia. Ele tá misturando aspectos culturais. Entendeu? E quando ele faz isso, né, quando ele faz essa mistura, o que sai de solução é algo completamente novo, inédito, né? É algo fantástico, minha gente, fantástico de se ver, ok? Só um momento, deixa eu ver aqui, porque o povo ainda está falando, mas não está falando, né? O povo não entrou aqui. Enfim, nem sei se o link está correto, deixa eu ver. Aí, está correto mesmo. Bem, só continuando, só Só foi para testar aqui, mas tá certo. Enfim, então vamos continuar aqui, né? Quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeita sua negridão, seu mato, mais branco será. Nossa. No exército colonial, e especialmente nos regimentos senegaleses de infantaria, os oficiais nativos são, antes de mais nada, intérpretes. Servem para transmitir as ordens do senhor
aos seus congêneres, desfrutando, por isso, de uma certa honra, honorabilidade, desculpa, honorabilidade, né? Nossa, cara. Mas é isso. Nossa. Essas palavras aqui são foda, né? Quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato mais branco será. Nossa, o foi não é rico nessas frases, nem. Mas é isso, né, Eunice? É, acho que é isso aí, né, gente? É, é bem isso, né? Quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará de sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato mais branco será. Sabe qual é o ponto? É que esse processo, né, esse racismo que é decorrente desse processo de colonização que é racionalmente organizado, né, ele desumaniza o negro. O negro, ele não é humano, mas ele quer ser. Ele quer ser tratado enquanto ser humano. Ele quer ser um sujeito portador de direitos. Ele quer ser alguém para quem a sociedade olhe e diga: não, aquela é uma pessoa, né, que vale a pena, aquela é uma pessoa que a gente pode se inspirar, aquela é uma pessoa que a gente deve respeitar. Mas mais do que isso, gente, né? Quando a gente olha principalmente para os negros favelados, que a gente pensa, principalmente diante do aparato institucional, né, brasileiro, é uma, vamos dizer assim, uma recorrência, certo, em violar direitos e cometer crimes institucionais contra essas pessoas, né? Não é só um caso pessoal, não vou falar do meu caso pessoal, mas basta vocês lembrarem do que eu citei como, por exemplo, a menina Ágata, há algum tempo atrás, né? Eu acho que foi foi exatamente no encontro passado, que quando matam ela, né, dizem que o pai chega e diz: não, mas minha filha fazia inglês, minha filha fazia balé, né? Ele não diz que, olha, a minha filha, né, participava do centro cultural da comunidade e aprendia aqui dança break, funk, entendeu? Aprendia, né, algo ou sei lá, participava da escola de samba. Não fala coisas desse gênero, né? Algo próprio da cultura. Ele fala exatamente o que está relacionado, né, com o que a cultura do colonizador, a cultura da Europa, né, e a cultura, né, norte-americana. Então, a gente ainda é como se fosse colônia. O que mudou foi a metrópole, certo? Quando a gente tem as instituições operando, funcionando dessa forma, a gente continua sendo tratado enquanto colônia. A gente continua sendo, certo? Esse indivíduo com complexo de inferioridade diante, né, de alguém que de fato é tratado como um ser humano, que de fato tem seus direitos respeitados, né? Que de fato você não vai ver um policial desrespeitando ele, agredindo, matando,
E isso é algo assim surreal, porque os caras eles acreditam mesmo que podem fazer qualquer coisa com você, certo? O próprio Ministério Público faz isso, né? Então é algo que a gente tem que parar para colocar, para se colocar. Pô, será que eu não sou ser humano, velho? Será que por eu nascer num lugar, né, que é precário, né, que tem escassez de recursos, que tem escassez de acesso, né, à cultura que é dita como a cultura padrão, a cultura erudita, né? Será que por eu ter nascido eu sou menos humano? Entendeu? E mais do que isso, vamos dizer que eu nasci num lugar que tinha acesso a tudo isso e eu rejeite, né, a cultura erudita, a cultura padrão e decida abraçar a cultura popular. Decida, em vez de ouvir Beethoven, Chopin, certo? Ouvir pagode, ou como, né, aqui de Recife, ouvir tecnobrega, né? Brega funk. Imagina, isso vai me tornar menos humano, né? Eu mereço ser menos respeitado por gostar de samba, gostar de pagode, gostar de fazer o passinho, né? De dançar tecnobrega, de dançar brega funk. Será que eu mereço menos respeito por isso? Será que eu mereço ter meus direitos enquanto cidadão, enquanto sujeito, desrespeitados de maneira sistemática por um aparato institucional e seus agentes públicos? É o que a gente tem que parar para refletir, certo? Porque se diz que todo mundo é igual, que todos têm direitos iguais. Mas quando chega na hora de fazer esse direito valer, não é igual, é diferente, certo? Então, esse discurso de que é todo mundo igual, né? É todo mundo igual, então por que vocês matam favelado da mesma forma como se abate boi? Por que vocês desrespeitam o direito de pessoas negras da periferia da mesma forma como vocês, sei lá, eu não sei nem como vocês tratam isso, porque tem gente que vê animal de madame ser tratado melhor, né? Cachorro, gato de madame ser tratado melhor do que a galera trata ser humano. Certo? Eu não sei, eu sinceramente não sei de onde vem esse discurso, está baseado em quê? Porque quando a gente olha para a realidade, certo? A gente vê uma disparidade gritante, gritante no tratamento que as instituições dão a pessoas brancas ricas, certo? E a negros pobres da periferia. E eu estou falando hoje, Brasil, 15, né, 15 de outubro de 2025. Eu não estou falando, não, mas isso lá na década de 80, né, durante a ditadura, não. Estou falando hoje. Hoje, no país que se diz democrático, que diz que a galera diz que os direitos são iguais, entendeu? Basta você ligar a TV ou no noticiário, dar uma olhada nas páginas, né, de notícia, principalmente os portais negros, que você vai ver as instituições cometendo crimes contra pessoas, instituições que deveriam guardar a lei, que deveriam, certo, proteger o indivíduo, garantir os direitos desse indivíduo. Agora eu me pergunto, né? Eu me pergunto, quando as instituições que deveriam guardar as leis, quando as instituições que deveriam, né, garantir os direitos desses indivíduos são as que violam esses direitos, que cometem crime contra esses indivíduos, certo? O que é que a gente é? A gente pode dizer que é civilização? A gente pode dizer que a gente vive numa sociedade democrática de direito, que todo mundo é igual, que a gente é tratado de forma igual? Não é. É barbárie.
Mas é barbárie só contra um lado da população, só contra aqueles que são menos humanos, né? Tem uma frase que é muito boa, tá lá em Revolução dos Bichos. Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. É isso, né? Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Todos são brancos, mas uns são mais brancos do que os outros. Certo, galera? E aí, né, só para a gente continuar nesse exercício que a gente está fazendo aqui, de ler e comentar, ler e refletir em voz alta, né? Aí ele fala aqui que no exército colonial, e especialmente nos regimentos seneganeses de infantaria, os oficiais nativos são, antes de mais nada, intérpretes. Servem para transmitir as ordens do senhor aos seus congêneres, desfrutando por isso de uma certa honorabilidade, né? Então, assim, é punk isso daqui, porque sempre teve essa figura do cara que vai se aliar, né, ao colonizador. Sempre teve o cara que vai, né? Sempre teve o Capitão do Mato, sempre teve essa galera aí, entendeu? E, e assim, talvez a coisa que mais provoque na gente, né? Essa, eu não diria indignação, mas eu diria essa reflexão, entendeu? Porque um cara, ele vai trair toda a sua nação, entendeu? Ele vai trair toda um povo que o criou, né? Para servir pessoas estrangeiras que estão ali visando necessariamente explorar os recursos naturais. E quando esses recursos se esgotarem, porque eles não são infinitos, né, eles simplesmente vão embora. Ou seja, eu vim aqui tirar tudo que vocês têm de riqueza para levar para mim, né? O colonizador pensando, eu vim aqui, vou tirar tudo que vocês têm de riqueza, vou levar para mim, e quando a riqueza quer acabar, eu vou me embora. O que é que sobra para vocês? Miséria. Nossa, ó, qualquer semelhança com o Brasil não é uma mera coincidência, tá? Não é uma mera coincidência. É isso que é o Brasil. Entendeu? Os caras chegaram aqui, levaram boa parte dos nossos recursos naturais, né? Poderia ter investido em obras de, né, infraestrutura, saneamento básico, criar cidades planejadas, etc, e etc, etc. Mas não, levaram tudo para a metrópole, né? Principalmente os ouros ali das Minas Gerais, quando teve o ciclo de ouro. Né? Eram navios saindo com toneladas e toneladas de ouro daqui do Brasil, entendeu? E aí, o que vai acontecer? Quando acaba, né? Quando o ciclo de ouro ele entra em declínio, o que é que sobra para gente? Miséria, entendeu? O que é que sobra para gente? Quase nada, certo? Então a gente tem que parar, assim, para refletir que a gente é fruto, a gente é produto desse processo de colonização, tá, minha gente? Não vá, como diz eu aqui, né? Não vá saber estalhar, não, porque o que o Fanon está escrevendo vale muito para a gente, vale muito para a nossa história e vale muito, né, para o que a gente tem hoje, para a gente entender o aqui e o agora também, certo? Seguindo, deixa eu, né, calma que senão uma das coisas que é ruim do povo não tá aqui, nem no chat, é que só eu falo. Aí eu tenho que parar um pouquinho para eu tenho que parar um pouquinho para beber um pouco de suco, um pouco de, né, de café aqui, senão a coisa fica ruim, né? Ó, temos a cidade, temos o campo, temos a capital e a província. Aparentemente, o problema dessa relação
é o mesmo em toda parte. Vamos ver qual é o problema aqui, né? Tomemos um exemplo de um natural de Lyon, vivendo em Paris. Ele exaltará a calma de sua cidade, a beleza embriagante dos cais do rio Randono, o esplendor dos plantanos e muitas outras coisas que as pessoas ociosas cantam. Entretanto, de volta à sua cidade, sobretudo diante aqueles que não conhecem a capital, ele não lhe ocupará elogios, né? Não lhe poupará elogios. Paris, cidade luz, o Sena, os Bazinhos, conhecer Paris e depois morrer. Meu Deus, velho. A galera que sai daqui e vai para São Paulo. É a mesma coisa. Nada contra São Paulo, tá? Mas é a mesma coisa, pô. É a mesma coisa. Né? Conhecer Paris e depois morrer. Nossa, velho. Né? Paris, Cidade Luz, o Sena, os Bazios. É isso, velho. Assim, eu gosto demais dessa interpretação, porque ele não tá falando de nada é, que é estranho à nossa realidade. Entendeu? Quem nunca, velho? Principalmente quem morou, sei lá, a vida toda em uma cidade suburbana, né, região metropolitana aí de uma capital, como é Paulista, no meu caso aqui, né, que é a região metropolitana do Recife. E aí, circunstancialmente, tem fulano que sai, que volta e etc. E aí, quando ele volta, não, mas lá é a coisa mais linda do mundo. Mas quando estava lá, estava reclamando de tudo, né? Por exemplo, aqui o caso, pô, o Rio Sena gera bosta, né? A Cidade Luz é cara pra caramba, os barzinhos é ruim, né? No nosso caso, os cara poderiam ir a São Paulo, né, e voltar cantando crioulo. Não existe amor em SP, né? Os bares estão cheios de almas tão vazias, A ganância grita, a vaidade excita. Nossa, e ele fala para a cidade: devolva a minha vida e morra afogada em seu mar de fel. Aqui ninguém vai para o céu. Eita! E o crioulo é muito bom, velho. Escuta crioulo, galera. Escuta crioulo também, tá? Que rap é foda, né? Uh, que rap é extraordinária. Vou só reformulando a frase. Continuando aqui. O processo se repete no caso do martinicano. Primeiro, o elogio de sua ilha. Base Point, Marigot, Gros Morne e De Front, a importante Fronte de France. Em seguida, e este é o ponto essencial fora de sua ilha, o mundo metropolitano. O negro que conhece a metrópole é um semideus. A respeito disso, lembro de um fato que deve ser impressionado deve ter impressionado gerações dos meus compatriotas. Muitos antinianos, após uma estadia mais ou menos longa na metrópole, voltam para ser consagrados. Entre eles, o caipira, o nativo que nunca saiu de sua toca, representa a forma mais eloquente dessa ambivalência. O negro que viveu na França durante algum tempo volta radicalmente transformado. Geneticamente falando, diríamos que seu fenótipo sofreu uma mutação definitiva, absoluta. Nossa, nossa, nota de rodapé número 3 aqui. Queremos com isto dizer que os negros que voltam para casa dão a impressão de ter completado um ciclo, de ter adquirido algo que lhes faltava. Eles voltam literalmente cheios de si. Nossa. Ai, né? Vamos a respeito disso.
Lembre de um fato que deve ter impressionado gerações de meus compatriotas. Muitos antillianos, após uma estadia mais ou menos longa na metrópole, voltam para ser consagrados. Eu não sei se. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Muitos antilianos, após uma estada mais ou menos longa na metrópole, retornam para ser consagrados. Em relação a eles, o nativo, aquele que nunca saiu da toca, o bitaco, termo pejorativo do crioulo martinicano, para designar camponês sem instrução. Nossa, adota a forma mais eloquente de ambivalência. O negro que por algum tempo viveu na França retorna radicalmente transformado. Falando em termos genéticos, diríamos que o seu fenótipo sofreu uma metamorfose definitiva, absoluta. Queremos dizer com isso que os negros que voltam para junto dos seus dão a impressão de ter completado um ciclo, de ter, né, amealhado algo que lhes faltava. Eles voltam literalmente cheios de si. É praticamente a mesma coisa da nota de rodapé, né? Desde antes da partida, o que se sente a se tomar pelo aspecto quase etéreo de seu passo é que novas forças foram acionadas. Ao encontrar um amigo ou colega, não é mais um amplo gesto do braço que o anuncia. Discretamente, nosso vidouro faz uma reverência. A voz normalmente estridente deixa intuir um movimento interno pontuado por sussurros, pois o negro sabe que lá na França há uma ideia que se faz a seu respeito que se aferrará a ele no Havre ou em Marsella. Deixa eu ver aqui. Sou martinicano, né? Abre aspas, né? Sou martinicano. A primeira vez que venho à França, fecha aspas. Ele sabe que aquilo que os poetas chamam de arrulho divino entende-se o crioulo. Não passa de um meio termo entre o petit negré e o francês. A burguesia nas Antilhas não faz uso do crioulo, exceto no contato com os domésticos. Na escola, o jovem martinicano aprende a desprezar o patois. Fala-se de criolismo. Algumas famílias chegam a proibir o uso do crioulo e as mães tratam seus filhos de tibantes quando dele se utilizam. Nossa, nota de rodapé aqui, né? Deixa eu ver. Nota de rodapé número 7. Deixa eu ler esse mesmo parágrafo aqui, só uma coisa. Nessa tradução da Albu, o João, ele tá, né, o tradutor aqui, o Sebastião Nascimento, né, ele está unindo esses dois parágrafos, tá? Não existe uma distinção entre um parágrafo e outro aqui. É o mesmo parágrafo, né? Deixa eu dar uma olhada como está nessa tradução, então. Aqui da editora UFBA, tá, gente? Sente-se mesmo, antes de sua partida, pelo seu jeito quase alado, que novas forças foram conquistadas. Quando ele encontra um amigo ou um camarada, não é mais a ampla gesticulação que o anuncia, muito mais discreto, nosso futuro faz uma referência. A voz, habitualmente rouca, revela um movimento interno feito de fremitos para imitar o sotaque metropolitano. Nossa, velho. Pois o negro sabe que lá na França, a ideia que fazem dele ou agarrará no Havre ou em Marselha. Abre aspas aqui, né?
Sou martinicano. É a primeira vez que venho da França. Fecha aspas. Temos a nota de rodapé no original. Je suis martiniquais. C'est la première fois que j'aviais en France. J'aviais en France. Premier em vez de Premier, France, em vez de França. Fernando transcreve o sotaque do crioulo, o modo nativo de falar, o francês, que habitualmente engole o R, né, os R's, RR. Ah, que massa! Não sabia disso não, do sotaque que engole, né, o... Tem disso também, né? Ah, continuando, né? Ele sabe que o que os poetas chamam de arrulho divino, lia-se o crioulo, é um meio termo entre o petit negré e o francês. Nossa, petit negré. Petit negré, literalmente preto pequeno, o pretinho. É a expressão utilizada para designar uma língua híbrida, um patois sumário criado no mundo colonial francês, mistura da língua francesa com várias línguas africanas. O termo patois, patous, designa os diversos dialetos regionais da França metropolitana. O crioulo, criolê, é o francês, bem mais elaborado do território do além-mar. Nossa. É incrível também porque o Fanon com isso, ele mostra o quanto a linguagem ela carrega consigo, né, já em próprios termos, um tanto de colonialismo e de racismo, né? A gente pode colocar isso aqui também, entendeu? Já está implícito no próprio modo, né? Não só em algumas palavras, que é isso que é algo que a gente também já denotou aqui, já colocou, né? Principalmente no movimento negro, a galera que já discutiu, existem termos que por si só são racistas, né? Mas talvez aqui ele está indo mais longe, né? Porque ele está mostrando como seria na metrópole isso, né? E aí o indivíduo colonizado chegando na metrópole, né? E lidando com tudo aquilo lá. Com quem me olha de baixo para cima porque seria mais humano, entre aspas, do que ele, né? A burguesia das Antilhas não fala o crioulo, salvo nas suas relações com os domésticos. Na escola, o jovem martinicano aprende a a desprezar o patois. É isso, né? Na escola, o jovem martinicano aprende a desprezar o patois. Fala-se do criolismo com desdém. É isso. Certas famílias proíbem o uso do crioulo e as mamães tratam seus filhos de pivetes quando eles desobedecem. Nossa, velho, é isso, né? E eu poderia colocar até mais coisas aqui, mas assim, é o que acontece, né? Quando a gente olha para essas questões aqui, né, é o que de fato acontece, tipo o criolês, né? O patois, o cara vai rejeitar, velho. Sabe qual é o ponto? Ele vai rejeitar a si, a sua própria cultura, seus próprios hábitos, seu próprio costume, sua própria linguagem para afirmar a cultura, os costumes, a linguagem do colonizador. Isso por quê? Porque ele quer ser humano, ele quer ser tratado como gente, ele quer ter seus direitos respeitados, ele quer ser uma pessoa respeitada, certo? Foda, né, velho? No fundo, é isso que tá aqui atrás de tudo do que o Fanon tá colocando. Muito foda isso. Assim, é algo que dá para se refletir, entendeu? Vamos lá.
Temos aqui um poema, né? Deixa eu ver aqui. Leão de Damas Orgentum Pigments. Deixa eu ver como é que fica aqui nessa tradução, porque essa tradução ela também traz algumas coisinhas a mais, né? Leon Gontran, Damas, Orquette, em Pigments, Paris. Presença africana. Ah, né? Paris, Gu Levis Mano. É de 1937. Tá? Aqui ele não traz essa informação. Mas vamos dar uma olhada, né? Minha mãe querendo um filho, memorando. Se sua lição de história não está bem sabida, você não irá à missa de domingo com a sua domingueira. Esse menino será a vergonha do nosso nome. Esse menino será nosso Deus nos acuda. Cale a boca. Já lhe disse que você tem de falar francês. O francês da França. O francês do francês. O francês francês. Nossa. Nossa, aqui a gente tem outra tradução do mesmo poema, mas assim, que impacto, né? Minha mãe querendo o filho, me murando. Se a sua lição de história não está bem sabida, você não irá à missa de domingo com sua domingueira. Esse menino será a vergonha do nosso nome. Esse menino será nosso Deus nos acuda. Cale a boca. Já lhe disse que você não tem de falar francês. O francês, ou melhor, já lhe disse que você tem que falar francês. O francês da França, o francês do francês, o francês francês. Eita! Olha quão forte é o colonialismo, cara, né? Tradução aqui do mesmo fragmento desse, né, desse poema aqui. Minha mãe querendo o filho, memorando, se haver essa tarefa da história não estiver, desculpa, minha mãe querendo um filho memorando. Se a vossa tarefa de história não estiver decorada, não irás à missa, no domingo, com vossos trajes domingueiros. Esse menino será a vergonha do nosso nome. Esse menino será nosso Deus nos acuda. Calai a boca. Já não vos disse que deveis falar francês, o francês da França, o francês, francês, o francês, francês, né? Foda, velho, foda, né? Complicadíssimo. Ah, cara. Alguém é Daiane querendo entrar na chamada agora. Deixa eu até ver se essa menina tá no grupo aqui. Se ela não tiver, eu não vou. Dianete Reis. Nem sei quem é essa pessoa. Não tá no grupo. Não vou aceitar. Né? Depois do ataque hacker que a gente sofreu, infelizmente, gente, eu tenho que ser rigoroso, porque dá muito trabalho ter que editar vídeo para colocar aqui e tudo mais, para colocar no YouTube, né? Infelizmente é isso, né? Infelizmente é isso, certo? Eu lamento muito que a gente tenha que tomar determinados tipos de restrição. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Bem, não falou mais nada, né? Não apareceu aí. Ah, vamos lá, né? Vamos terminar aqui essa partezinha e aí a gente encerra.
Se é preciso que eu vigie minha alocução, pois também é através dela que serei julgado. Dirão de mim o desprezo. Ele não sabe se quer falar o francês. Em um grupo de jovens antilianos, aquele que se exprime bem, que possui o domínio da língua, é muito temido. É preciso tomar cuidado com ele. É quase branco. Nossa. Na França se diz falar como um livro. Na Martinica, falar como um branco. É, né, velho? Nossa. Né, esse aspecto, né, essa comparação que o Fanon tem aqui é só porque, obviamente, teve uma ótima educação nas Antilhas, né? E pôde viver ali na França, né? Pôde viver na França e ter né, esse contato, entendeu? Na França se diz falar com um livro, como um livro, na Martinica falar como um branco, né? E é louco isso daqui, muito louco, né? Aquele que se exprime bem, que possui o domínio da língua, é muito temido. É preciso tomar cuidado com ele. É quase branco. Eita lá, só vendo o mesmo parágrafo aqui. Num grupo de jovens antilianos, aquele que se exprime bem, que possui o domínio da língua, inspira extraordinário temor. É preciso tomar cuidado com ele. Ele é quase branco. Na França se diz falar como um livro. Na Martinica, falar como um branco. Fanon. Fanon aí, né? O negro chegando na França vai reagir contra o mito do martinicano, que come os R's. Ele vai se reconsiderar e entrar em conflito aberto com um tal mito. Ou vai se dedicar não somente a rolar os R's, mas a urrá-los, espionando as mínimas reações dos outros, escutando-se, escutando-se falar, desconfiando da língua, órgão infelizmente preguiçoso, vai se enclausurar no seu quarto e ler durante horas, preservando, preser, preserva, desculpa, perseverando em fazer-se dicções. É isso. Recentemente, um amigo nos contou a seguinte história. Um martinicano, chegando ao porto metropolitano de Havre, entrou no café. Com absoluta segurança, proclamou: Garçom, uma garrafa de cerveja. Rose Maria Cristina. Nem sei quem é ela. Uma garrafa de cerveja, ele falou aqui. Muito bom, velho. Ai, ai. Entrou no café com absoluta segurança. Como garçom, uma garrafa de cerveja, né? Aí aqui a gente tem, né, no francês garçom, um verre de le bière, né? No francês metropolitano garçom, um verre de bière, né? Uma garrafa de cerveja. Olá, boa noite. Tudo bem, Rose Maria Cristina Pereira? A gente já está encerrando. Tá, eu vi tu agora, desculpa. Mas Não, isso sem vai ficar problema. gravado, né? Tá gravado, certo? Estávamos em dois, né, no início, aí entrou. Teve gente que entrou, teve gente que saiu, e aí ficou só eu aqui. Eu estou terminando essa partezinha, a gente está encerrando, mas pode ficar à vontade, tá? Para fazer perguntas, fazer colocações, ok? E participar. Tá lá no nosso grupo, você? Tá, obrigado. Não vou Você tá, perguntar nada, não, porque é só eu te ouvir. E tá aí, bem, para tá me bem. rever, é só eu acessar depois, na hora que acabar, né? Eu não entendi, desculpa.
como fica gravado, depois é só eu entrar. Ah, agora daqui a pouco, não é isso? Pô, já fica gravado, eu vou. Aham. Ah, tá. Tá gravando, tá gravado, sim. Certo? Aí pode ficar à vontade, tá? Se quiser perguntar, quiser participar. E caso. O que é que eu posso lhe dizer? E caso tenha dúvida, você está no nosso grupo do WhatsApp? Sim? Pronto. Aí você pode colocar também lá, né? Me marcar. E a gente tenta tirar suas dúvidas, tenta conversar, fazer indicações aí bibliográficas que possam te ajudar, tá? A, enfim, a dar conta das tuas questões, tá bem? Vamos lá. Só para a gente terminar aqui essa partezinha, né? Aqui, recentemente um amigo nos contou a seguinte história. Um martinicano, chegando ao porto metropolitano de Harvard, entrou num café. Com absoluta segurança proclamou, abre aspas, garçom, uma garrafa de cerveja, né? Uma garrafa. Não tem ele com menos R's aqui, né? Temos, neste caso, uma verdadeira intoxicação. Preocupado em não corresponder à imagem do preto comedor de R's, tinha feito deste uma boa provisão, mas não soube calcular a dosagem. Há um fenômeno psicológico que consiste em acreditar em uma abertura do mundo na medida em que as fronteiras, cada vez mais, perdem importância. O negro prisioneiro na sua ilha, perdido em um ambiente sem saída, sente este apelo da Europa como uma lufada de ar fresco. Porque, Carcerier, é preciso que se diga no seu Chané Retor ou Pernatar. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Né? Diário de um retorno ao país natal. Foi magnânimo, né? Foi magnânimo. A realidade é bem pior. A cidade, Fort-de-France, é verdadeiramente encalhada. Lá, nos flancos do sol, está a cidade achatada, espraiada, tropenga pela falta de bom senso, inerte, sufocada sob o fardo geométrico de cruzes eternamente presentes, desassossegadas diante do destino, muda, contrariada de todas as maneiras possíveis, incapaz de prosperar com o sumo da terra, perplexa, podada, reduzida, carente de fauna e de flora. Nossa. Deixa eu só ler a mesma passagem aqui. Há um fenômeno psicológico que consiste em acreditar numa abertura do mundo na medida em que as fronteiras se rompem. O negro, prisioneiro em sua ilha, perdido em meio a uma atmosfera sem o menor escape, percebe esse apelo da Europa como um respiradouro, pois é preciso que se diga, Casselier foi magnânimo em seu diário de um retorno ao país natal. Essa cidade, Fort-de-France, é realmente rasteira, encalhada. Lá, naquelas ladeiras ensolaradas, essa cidade achatada, exposta, insensata, inerte, sem fôlego, sob seu fardo geométrico de cruzes recomeçando eternamente, indócil à sua sorte, muda contrariada de todas as maneiras, incapaz de crescer segundo a seiva dessa terra, tolhida, ruída, reduzida em ruptura de fauna e de flora. Né? Diário de um retorno ao país natal. Amém, Carceria. Nossa, bem interessante, porque quando o cara sai, né, vai para a metrópole, ele tem essa pegada, né? Agora, muitas vezes é louco isso daqui, porque isso acontece até hoje. O cara que sai de Pernambuco, sai daqui da região metropolitana do Recife, né? Chega lá, vai para São Paulo, vai para o Rio,
E aí ele volta falando sotaque carioca, sotaque paulista, né? E aí que a gente vai dizer, o que você está fazendo? Tá delirando, pô. A gente não fala assim, entendeu? Isso porque, talvez, isso muito do Nordeste, né, brasileiro, a gente tem um sentido de identidade cultural próprio, né? A gente olha para esse cara já não tentando imitá-lo, mas meio com desdém mesmo que ele está fazendo. E, assim, em outros locais, talvez, que não tenha essa identidade cultural própria, né, que emergiu em meio a uma reação, né, essa nossa identidade é uma reação a esse processo de colonização, né, é capaz das pessoas olharem e tentar imitar ou tomar a posição, né, dos colonizados daqui. Então é bem interessante isso que o Fanon está trazendo, tá? Vamos, vamos ver aqui. Vamos ler esse parágrafo aqui. A descrição que Cassirer faz não é nada poética. Compreende-se, então, que o negro, quando do anúncio de sua iniciação à França, como se diz de alguém que se inicia em algum setor da vida social, enche-se de júbilo e decide mudar. Aliás, não tenta uma esquematização, muda de estrutura sem qualquer tentativa de reflexão. Existe nos Estados Unidos um instituto dirigido por Pierce e Willison, o Centro Peckham, né? Eu acho que é isso, Peckham, no âmbito das pesquisas ali desenvolvidas. Estes autores provaram que existe nas pessoas cansadas uma modificação bioquímica e, ao que parece, identificaram a presença de determinados hormônios no marido de uma mulher gestante. Também seria interessante, e certamente aparecerá alguém para fazê-lo, pesquisar as desorganizações humorais bruscas do negro quando da sua chegada na França, ou simplesmente estudar, através de testes, as modificações do seu psiquismo antes de sua partida e um mês depois de seu estabelecimento na França. Há um drama no que convencionou se chamar de ciências humanas. Devemos postular uma realidade humana típica e descrever as suas modalidades psíquicas, levando em consideração apenas a ocorrência de imperfeições. Ou, ao contrário, devemos tentar, sem descanso, uma compreensão concreta e sempre nova do homem? Ótimo, né? Essa questão aqui do Fanon é incrível, né? Será, né? Há um drama que nos convencionou, que convencionou se chamar de ciências humanas. Devemos postular uma realidade humana típica e descrever as suas modalidades psíquicas, levando em consideração apenas a ocorrência de imperfeições, ou ao contrário, devemos tentar sem descanso uma compreensão concreta e sempre nova do homem, né? Quando lemos que a partir dos 29 anos o homem não pode mais amar, que é preciso esperar os 49 para que sua afetividade reapareça, sentimos o tapete ser puxado. Só haverá uma saída na condição expressa do que o problema seja bem colocado, pois todas essas descobertas, todas essas pesquisas só contribuem para uma coisa, diminuir o homem, diminuir que o homem, ou, desculpa, admitir que o homem não é nada, absolutamente nada, e que é preciso acabar com o narcisismo, segundo o qual ele se imagina diferente dos outros animais. Nossa, bem fanou, né? Bem fanou a coisa, velho. Ai, ai. Bem, eu acredito que seja isso por hoje, né? A gente tem que olhar esses aspectos aqui. E o que eu posso colocar, né, é que o Fanoni está fazendo uma reconstrução com base no que ele tinha na época dele, tanto teórica quanto, né, de fato, psicanalítica, mas é bem interessante você colocar aqui, né?
Ao drama não se convencionou bem chamar de ciências humanas. Devemos postular uma realidade humana típica e descrever as suas modalidades psíquicas, levando em consideração apenas a ocorrência de imperfeições, ou ao contrário, devemos tentar, sem descanso, uma compreensão concreta e sempre nova do homem. O Fanon é o cara que vai dizer que a gente deve tentar, sem descanso, certo? Uma compreensão concreta e sempre nova do homem, né? Isso porque ele vai dizer que não existe um padrão de humanidade, principalmente quando quem estabeleceu esse padrão são os colonizadores, né? A humanidade ela é do sexo masculino, branca, hétero, né? Burguesa, cristã. É essa a humanidade que dita o padrão. Então, o Fanon é o cara que está olhando para tudo isso e vendo as consequências para a construção de um sujeito colonizado. E essas consequências alcançam até mesmo a linguagem. A gente viu no começo, né, as coisas que ele disse, que, querendo ou não, tem a linguagem, né? Quem tem a linguagem compreende uma cultura. Que tem a linguagem, em última instância, né, é você, como ele colocou aqui em cima, nossa, eu não acredito que eu esqueci, é você suportar, né, uma sociedade. Cadê? O peso de uma civilização. É exatamente isso, né? O peso de uma civilização. Só que o problema é que as pessoas, principalmente colonizadas, não vão compreender isso. Não vão compreender esse ponto. Por quê? Porque não faz parte. Isso significa que eles são menos humanos? Não necessariamente. Mas para quem olha, para o olhar do colonizador, para essas pessoas, que aí a gente vai ter um complexo de inferioridade nessas pessoas e um complexo de superioridade no colonizador, é exatamente isso. Eu acho que por hoje é só, certo? Gostaria de agradecer todo mundo que esteve por aqui, a Vanice, né, a Rose Maria, que está aqui agora, né, dizer, Obrigada. né, eu que agradeço, certo? Teve mais gente que passou por aqui, eu esqueci o nome da menina que ela colocou aqui, eu falei durante a gravação, certo? Obrigado mesmo, e daqui a 15 dias a gente está aqui de novo para dar continuidade, certo? A leitura desse texto e o debate. Se você não faz parte do nosso grupo, certo? Entre no nosso grupo no WhatsApp, preencha lá o formulário, venha participar. A gente quer estudar esse livro, quer debater, quer refletir sobre ele, como eu fiz aqui, boa parte nesse momento que a gente teve, certo? De quase 2 horas. E eu acredito que o que o Fanon escreveu, né, lá atrás, na metade do século passado, do século XX, tem muito a contribuir com a compreensão da realidade que a gente tem hoje. Porque o que a gente vive hoje, principalmente aqui no Brasil, certo, é as consequências de um processo de colonização. Que esse processo, diga-se de passagem, não parou, ele continua. O ponto é que talvez o colonizador não pensasse que, a partir do ponto de vista cultural, a gente conseguiria criar e imprimir nos indivíduos uma identidade, né? É isso que acontece quando a gente tem aqui em Recife o Mangue Beat, quando a gente tem o movimento armorial, quando a gente tem na Bahia o axé, quando a gente tem, certo, uma gama de artistas que estabelece padrões artísticos e também padrões de como ser. Então, traz para a gente uma diferenciação, traz para a gente uma identidade, certo? E essa identidade parece que no meio de tudo isso que tentou nos desumanizar, tentou nos pulverizar enquanto sujeitos, enquanto ser, enquanto existência, certo? Faz com que a gente se torne algo, faz com que a gente seja algo. E mais do que isso, a gente deixa de ter esse complexo de inferioridade para se afirmar, né? A gente deixa de ser esse ser humano reativo
para se tornar um ser humano ativo, né? A gente sai desse estado de inação para um estado de ação. Isso daí é algo extraordinário. Só tenho a agradecer, tá, gente? Rosemary, a Ranice, o povo que esteve aqui, né, de passagem. Obrigado. Temos muito que aprender mesmo. Está bem pertinente. Agradeço bastante. Cheiro no coração aí. E até daqui a 15 dias, tá? Aguardo todo mundo. Ok, Beleza? um Quem não abraço. viu, Boa noite. um abraço, um abraço. Quem não viu, pode ver lá no YouTube o nosso vídeo. Valeu. Cheiro no coração, galera.